qual a definição de hipercalvinismo? Primeiro lugar, vamos pelo termo em si mesmo, né? O hiper ele diz respeito àquilo que é mais, aquilo que está além ou que tem uma medida muito maior, né? Hipergraça, hipercalvinismo. Então todos esses termos, quando vem com a palavra hiper na frente, ela diz respeito de que aquilo se já ultrapassou a medida de algo, né? A medida correta ou o ensino correto de algo. Então, vamos falar sobre hipercalvinismo. Está além daquilo que seria o calvinismo, tá? Essa é a ideia, algo que ultrapassa o que é calvinismo. Primeiro, a gente deve definir o que é calvinismo. O calvinismo é uma doutrina estritamente calvinismo, né? Ela é uma doutrina que vai dizer, obviamente, respeito a João Calvino, né? Então, por exemplo, dizer que a dupla predestinação, por exemplo, ela é uma doutrina que não é calvinista, isso aí já é uma mentira. O próprio João Calvino, no seu comentário de Romanos 9, ele vai dar a entender a dupla predestinação, por exemplo. Tá? Agora, aquilo que ultrapassasse um ensino de Calvino deveria ser hipercalvinismo. Algumas pessoas vão dizer, mas Calvino nunca negou as causas secundárias. Então aqueles que negam as causas secundárias são hipercalvinistas. Tá? Calvino nunca negou as causas secundárias dentro do contexto do que ele escreveu sobre causas secundárias. Né? Calvino ele não era um aristotélico. Ele, inclusive, defendia que as coisas criadas, as coisas que Deus criou, elas não têm poder causativo em si mesmo. Né? Existe um comentário dele falando sobre alimentação, por exemplo, que o pão por si mesmo não alimenta antes, ele é divinamente convertido em alimento por Deus. Você pode encontrar isso nas institutas da religião cristã. Então, como causa secundária, Calvino está falando unicamente dos responsáveis do evento maligno, e não que Deus não cause efetivamente o ato dessa criatura. Né? Então, não necessariamente. Agora nós temos que outros pontos. Então, dizer que Deus é autor do pecado. O que seria autor do pecado? Qual é a definição do autor? Todas as coisas devem ser definidas no seu contexto, tá? Então, por exemplo, quando Calvino fala sobre Jó nas Institutas também, que Jó ele foi afligido por Deus, ele fala: Satanás e os seus agentes, eles causaram aquilo, né? Eles foram agentes daquilo, mas Deus foi o seu autor. Ou seja, dentro do contexto do que Calvino está falando, a autoria, então, ela é apontada para Deus. Então, o termo ele deve ser definido dentro do seu contexto. Então, você deve ler um cara como Vincent Chung, como Gordon Clark, dentro do seu contexto e entender o que ele está explicando. Não meramente tentar rotular eles como hipercalvinistas, tá? Outra coisa, de que a salvação pela fé é igual a crer em predestinação. Algumas pessoas vão dizer ali. A salvação pela fé, você crê na morte, na ressurreição de Cristo, no sacrifício de Jesus no nosso lugar, que nós temos a necessidade de um Redentor e cremos que ele morreu pelos nossos pecados. Ok. E isso, consequentemente, vai resultar numa vida de santidade. A Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. Tá? Então nós temos esse texto e nós temos diversos textos falando sobre santidade. Né? Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3,18. Então nós temos a progressão de santidade, que é uma doutrina bíblica. Então o cristão ele progride em santidade. Isso significa progredir em obedecer os mandamentos de Deus. E vários mandamentos de Deus falam sobre buscar sabedoria, buscar conhecimento, né? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, por exemplo. Então nós devemos crescer em conhecimento e devemos abraçar, crer na doutrina da predestinação. Jesus diz: crê em Deus, crê também em mim. Não é Deus que inspirou Paulo para falar sobre predestinação? Sim, então o cristão, em um certo momento da sua vida de maturidade espiritual, deve crer na doutrina da predestinação, deve crer na doutrina do determinismo. Então, em algum momento da sua vida, ele deve abandonar doutrinas como livre-arbítrio libertário, deve abandonar doutrinas como o indeterminismo e deve abraçar a doutrina do determinismo bíblico. Então é um fato de que, primeiro, não é necessário a priori você crer na predestinação para ser salvo, mas depois de salvo, você crerá
na doutrina da predestinação se ela for ensinada, porque você é ordenado a fazer isso na Bíblia. E se você não faz isso, você está vivendo em pecado e não nasceu de novo. 1 João 3,9. Então é uma consequência natural de um cristão crer na doutrina da predestinação. Outra coisa também, apenas calvinistas são salvos, né? Alguns vão dizer que o hipercalvinismo é isso. Não. A mesma coisa eu digo sobre isso. Muitos são salvos sendo católicos. Eles aprendem que Jesus morreu pelos pecados dele, creem nisso, e com o tempo eles vão abandonando a mentira e vão crendo na verdade, vão abandonando a injustiça e crendo e praticando a justiça. E isso é consequência do novo nascimento. Aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Então a mesma coisa acontece com o arminiano. Quando ele creu, ele era arminiano, então ele passa talvez anos sendo arminiano. Nunca ouviu falar das doutrinas da graça. E com o tempo ele começa a ser exposto a essas verdades bíblicas e, consequentemente, em algum momento, Deus vai fazer com que essas doutrinas brilhem dentro dele e ele vai abraçar essas doutrinas, que são as doutrinas da predestinação, a doutrina da eleição incondicional, todas essas doutrinas bíblicas. É consequência lógica dele ser salvo. Então, nenhum hipercalvinista, nem Vincent Chung, nem Gordon Clark, né, que são chamados de hipercalvinista, né, nós não podemos nem falar que esses caras são hipercalvinistas. Porque o hipercalvinista não vai defender isso que eu disse, ele vai defender o principal, por exemplo, tá, que os hipercalvinistas defendiam, tem um sermão do Spurgeon sobre isso, é que não se precisa mais pregar, porque Deus já predestinou, então você não precisa mais pregar. Então o hipercalvinismo ele tem essa letargia de que você não precisa mais pregar o evangelho. Então esse é o hipercalvinismo, né? E aí que os outros não são salvos também. Mas como eu disse ali, não quer dizer que os outros não sejam salvos. Quer dizer que em algum momento, como a gente exige que um cristão, em algum momento da vida de santidade dele, ele corte coisas pecaminosas, ele vá crescendo em santidade, se exige também que ele abandone doutrinas mentirosas. Então, é falso dizer que a gente pedir coerência de um cristão, que ele creia na verdade, que ele abandone a mentira, que ele ouça a verdade, porque ele é da verdade. Jesus disse que aquele que é da verdade ouve a voz dele, que ele haja conforme o que ele está crendo. Isso não é nada pecaminoso e não é uma doutrina errada. É simplesmente uma consequência lógica da doutrina bíblica. Nem pode ser chamado de hipercalvinismo.